Olá, gente, bom dia, tudo bem? Olha, você é uma pessoa medrosa? Essa sensação de medo, todos nós temos. Mas hoje a nossa meditação vem dizendo que a gente precisa aprender a ficar tranquila, viu? A nossa meditação é escrita pela Akosua Nitrakwa, que escreve pra gente lá do Congo, na África. Gente, essa sensação de estar com medo, nós conhecemos, e o medo traz pra gente caos, confusão para a vida. Mas a fé em Jesus afasta o medo e a ansiedade também. Então, quando os discípulos enfrentaram aquela tempestade lá no Mar da Galileia, a natureza terrível da tormenta fez com que eles ficassem focados no tamanho das ondas, enquanto aquele barquinho estava sendo arremessado de um lado para o outro. Eles temiam pela vida, o que era uma coisa natural, quando tudo o que eles tinham que fazer, na verdade, era focar em Jesus. Jesus estava ali no barco e eles precisavam confiar em Jesus. Sabe, o medo nos paralisa, o medo impede de a gente enxergar as possibilidades, o medo impede de a gente estabelecer inclusive um relacionamento íntimo com Deus, e isso diminui o nosso potencial de impactar o mundo para o seu reino. Isso diminui inclusive o nosso potencial de crescimento. Mas talvez o pior de tudo é que o medo é um sinal de que a gente não confia em Deus. Lógico que existe, vamos fazer aqui um parênteses, um medo que Deus permite que a gente tenha, que a gente sinta, porque o medo também é um sentimento que pode trazer proteção. Se você não tem medo, você atravessa a rua sem olhar para o lado. Se você não tem medo daquilo que pode causar alguma decisão, você vai em frente sem medir as consequências. Tá? Mas enfim, a gente está falando aqui de um outro tipo de medo. E quando a gente permite a nossa mente ficar sempre voltada nisso, a gente deixa de confiar no Senhor. E Ele pode, Ele pede pra gente confiar nele de todo o coração, porque Ele pode acalmar as tempestades. Quando Ele abre a boca, tudo está sujeito à sua autoridade. Olha que coisa maravilhosa. Então, assim, em vez de a gente permitir que o medo tome conta do nosso coração, a gente precisa substituir a confiança, esse medo, por uma confiança calma, uma confiança tranquila, que está enraizada no Deus que tudo pode. A gente precisa tranquilizar o nosso coração e saber que Cristo acalma as tormentas. Quando nós passamos por aflições, por dificuldades, a gente precisa pedir a Deus que Ele nos lembre de colocar a nossa fé nele, de a gente não olhar para o gigante, mas olhar para Deus, que é muito mais do que o gigante. Não olhar para a tormenta, mas olhar para Deus, que é muito mais poderoso que qualquer tormenta. A gente precisa se alimentar da palavra dele para que a nossa fé possa ser enraizada e ela possa ser aprofundada. E assim, gente, o medo sair da nossa vida, né? A Bíblia fala que o amor lança fora o medo. Quanto mais eu conheço a Cristo, mais eu o amo, e isso vai trazendo confiança e esse medo vai indo embora também. E aliás, Filipenses 6, capítulo 4, versos 6 e 7, diz que a gente não precisa ficar preocupado com coisa alguma, mas em tudo a gente tem que levar diante de Deus nossos pedidos por meio de oração, por meio de súplica, mas também com gratidão, porque a gente vai saber sim que Deus vai agir em nosso favor. E a paz, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração. E não é isso que a gente precisa. O medo, a ansiedade é a ausência da paz. Seja qual for a tempestade na sua vida hoje, financeira, conjugal, familiar, saúde, trabalho, fique tranquilo, confie em Jesus. Deixe que Ele acalme a tempestade da sua vida. Peça que Ele fortaleça a sua confiança. Caso você esteja precisando de uma dose a mais de paz, Ele vai conceder para você, se você permitir. Tudo que você precisa fazer é pedir. Ótimo dia e até amanhã.